Amém, a paz do Senhor a todos, mais uma vez. Quem eu não falei ainda, a paz, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Acho que é a terceira vez que eu estou ministrando a palavra de Deus. E como o pastor disse, é uma grande responsabilidade, sim, né? Falar e ser usado por Deus é uma grande responsabilidade. Haja vista que somos homens falhos, sujeitos a defeitos, como qualquer um de vocês, né? Um PR na frente não faz diferença, somos seres humanos e necessitamos da mesma graça e da mesma misericórdia que vocês também necessitam, todos os dias da nossa vida. Esses dias eu tenho conversado algumas coisas com algumas pessoas e comigo mesmo, né? Eu gosto muito de elocubrar, né? De pensar comigo mesmo, até porque eu moro sozinho. Quem mora sozinho, né? O pastor Ed aí é outro amigo também. E nas nossas solitudes, a gente tem muito, né, a pensar e a meditar. E esses dias eu tenho meditado muito. Eu conversei com o pastor Everson até no dia que a gente foi embora. E o pastor Ed também, até antes de ir, né, embora, eu estava conversando com o pastor Ed. Depois o mesmo assunto quase surgiu também com o pastor Everson, a respeito do próprio evangelho mesmo. E essa igreja tem sido muito relevante no fato da pregação do evangelho. Eu peguei um pouquinho no final do ano aqui, e Deus vai mudando as estações. E eu vi que no ano passado Deus estava preparando a igreja para esse momento agora. Era um preparo, santificação, busca, o TSD. Lógico que isso não deve parar nunca. Isso tem que fazer parte da nossa vida diária, sim ou não? Senão a gente morre, né? O nosso alimento é a palavra de Deus, é a oração, é a busca. Mas só que tudo isso tem um porquê. Deus não trabalha com a gente à toa. Ele nos prepara para nos enviar. E o evangelho é muito mais do que às vezes nós imaginamos. É muito mais do que aceitar a Jesus como Salvador. Legal. Mas na verdade é Ele que nos aceita. A gente aceita a proposta do evangelho, mas só que essa proposta já existe. A gente aceita essa proposta de Jesus que já foi declarada na cruz há mais de 2000 anos atrás. E tem muita coisa que, glória a Deus por essa igreja, porque é uma igreja que é pautada na palavra. E é isso que eu estava conversando até com o pastor Everson e com o pastor Ed, a respeito da desconstrução que houve no meio evangélico. Houve uma desconstrução. E aí as coisas que hoje acontecem no mundo não é culpa do governo, não é culpa do Lula, não é culpa do Bolsonaro, não é culpa de ninguém, do Aécio e etc. A culpa foi da igreja que recuou. A igreja recuou, a igreja deixou de avançar, de fazer a missão. Jesus não nos chamou simplesmente para aceitá-lo como Salvador, como eu disse, aceitar a obra na cruz, né? mas nos chamou para uma missão. O evangelho é uma missão. Jesus, ele diz que ele é espírito, e o Pai está à procura desses adoradores que o adorem em espírito, porque Deus é espírito. Hoje também o Espírito Santo habita em nós. São coisas que eu fico pensando comigo mesmo, sabe? Eu dou umas viajadas comigo, e Deus é sendo espírito e morando em mim. Um espírito não aparece, o espírito é invisível, e ele passa a morar no nosso corpo. Para quê? Tem um motivo isso, gente. É para que a gente possa se mover por ele. A gente é aquela pessoa que tem que se mover pelo Espírito de Deus, fazendo a missão dele aqui na terra, porque Jesus não vem aqui mais em espírito, não, hoje ele usa a sua vida morando dentro de você, e a igreja vai deixando de ser isso, e a gente vai reparando coisas, o tamanho da saia, o tamanho da não sei de que, tal, e briga entre a gente mesmo, se bate entre a gente, enquanto vidas perecem, morrem e vão para o inferno, e a gente se degladiando, brigando entre nós. Deus tem falado muito ao meu coração. É uma palavra que Deus tem falado comigo esses dias. Como eu falei, na minha solitude eu penso muito. Isso tem ferido a minha alma e tem me tocado. E eu penso no evangelho que eu conhecia uns anos atrás. Eu lembro que quando eu recebi o evangelho,
conhecia Jesus como Salvador, eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei para meu pai, olha só o tamanho de ignorância que era, quanta gente a gente perdeu por isso. Eu lembro que eu perguntei para meu pai assim, pai, o que eu não posso fazer a partir de agora? Meu Deus, que ignorância! O que eu não posso fazer a partir de agora? Quando eu era para perguntar, pai, o que eu faço com esse poder que agora habita em mim? Era o contrário. O que eu posso fazer para transformar a vida do vizinho? Para transformar a vida do meu amigo de colégio, de trabalho e etc. no dia a dia? O que eu posso fazer para transformar, para ser missão, para ser bênção na vida de alguém? Mas não. Na época, geralmente o pensamento, hoje melhorou muito. Eu era de uma denominação muito conhecida no Brasil, né? Até foi fundada por ingleses. Não precisa falar o nome aqui. Mas eu fui a primeira denominação que eu fui. Lá eu me batizei nas águas do Espírito Santo. E eu perguntei para meu pai, eu lembro, o que eu não posso fazer? Eu todo feliz, achando que estava tirando onda, todo feliz, achando que estava bonitinho. O que eu não posso fazer? Aí meu pai, a partir de hoje não pode dormir de bermuda, porque o anjo não vai te visitar. Diante do Espírito Santo que está aqui, foi isso. Eu estou no altar de Deus diante dele. Ele falou, dormir de calça, porque senão o anjo passa de madrugada, não pode tomar banho mais então, ou tomar banho de roupa, como é que... Na época eu não pensei nisso, mas eu estava tão... Na verdade, na nossa inocência de ter Jesus na vida, a gente faz qualquer coisa. Então eu não passei a dormir de calça. Um calor tremendo lá em Belford Roxo. Na época eu estava morando em Belford Roxo, minha mãe já havia falecido. Eu sou oriundo de Ipanema. A minha mãe faleceu, eu fui parar lá em Belford Roxo. Que diferença. Alguém deve estar pensando aí, né? De Ipanema, um garoto de 12 anos, perde a mãe, minha mãe faleceu. Pai, minha avó vai morar com seu pai. Meu pai morava em Belford Roxo, eu nem sabia ir lá para lá direito. Eu lembro que eu acordei de manhã, minha avó com as minhas roupas arrumadas, uma opção de sacola, na época era sacola de papel. Lembra aquela sacola de papel do CB? Casas da Banha. Quem tem 40 e poucos aí lembra disso aí, o disco. Eu sou dessa época do mercado disco, lá da Praça General Osório ali. Aí eu lembro disso, fui parar lá em Belford Roxo. Aí o meu avô paterno era pastor da Assembleia de Deus. Aí que eu vim com toda essa história que eu contei aqui. Eu recebi a Jesus e conheci o Jesus, né? Jesus religião. Não o Jesus que hoje a gente está com sede de conhecer, porque é um Jesus que nos leva além. Não é um Jesus que nos tranca para a vida, mas que nos lança no meio de lobos, como diz, ovelhas no meio de lobos. E essa igreja tem sido relevante nisso esses dias. Eu acho que Deus está começando a mexer com o Brasil, a mexer com a humanidade em si, porque toda crise revela de fato a igreja verdadeira. E essa crise mundial vai revelar de fato os 7 mil que ainda não se dobraram. Pessoas que ainda têm compromisso, pessoas que ainda amam ao Senhor, que querem fazer diferença, que querem ser atraentes e não repelentes, né? Porque nessa época mesmo eu conheci, antes de ir para meu pai ainda, eu estava lembrando tudo disso no ônibus, eu estava viajando, eu viajo. Eu estava lembrando de um irmão, na época eu não tinha ido com meu pai, minha mãe ainda era viva, a gente morava em Ipanema ainda. Aí eu lembro que a gente tinha um amigo, Antônio, o nome dele. Aí a gente sempre ia na casa dele, e ele ia na nossa. Aí tinha um amigo dele lá que se converteu, até a gente botou o apelido dele de crente, até pegou na época o crente. E eu lembro que ele passava, eu tomei pavor daquele cara. Ele pareceu para mim tipo extraterrestre. Eu estou falando sério, o meu sentimento na época, eu fiquei com medo dele. Ele se tornou uma pessoa estranha, distante, esquisita. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Jesus se lançava no meio do povo, prostitutas, pessoas da pior estirpe, Jesus estava lá no meio. E é isso que a igreja tem que fazer hoje. Meu irmão, não se afaste das pessoas, trate-as com carinho, com amor. Às vezes, sem precisar até de falar o nome de Jesus, você vai evangelizá-la. Eu lembro que esse crente,
o apelido dele, nem lembro do nome, nem sabia o nome dele. Ficou tão crente, o crente, que ele... Eu lembro que ele passava assim na sala. Ele passava na sala e passava com a Bíblia assim. Eu lembro disso como se fosse agora. A televisão está na sala, ele fazia assim, ó. Se olhasse, acho que ia fulminar ele, não sei se saía alguma coisa. Nem olhava do cara passar com a Bíblia assim, ó. Aí depois de um tempo, o cara desbancou e começou a aloprar. Quer dizer, religião, ela não sustenta muito tempo. Porque a religião é pesada. Jesus disse que o fardo dele é o quê? É leve. Essa intimidade com Jesus, esse compromisso, conhecer Jesus, relacionamento, é gostoso. Tanto que a gente, quando fica uma semana, parece que tem anos que a gente não busca, um dia, parece que tem um ano, a gente fica louco. Porque é gostoso você ter relacionamento com alguém tão especial quanto Jesus. E tendo esse relacionamento, a gente tendo essa fusão com o Espírito Santo, aonde você estiver, ele vai estar. Como eu falei, ele é Espírito, então ele vai se mover através de você. Aonde você estiver, o Espírito Santo está ali naquele lugar. Você vai abençoar até sem perceber. Eu estava lendo esses dias. Agora vou falar da Bíblia. Quase contei o testemunho aqui, né? Abra sua Bíblia em Atos. Eu estava analisando algumas coisas, como o Espírito Santo ele age. Atos capítulo 8. Deixa eu achar também. Atos capítulo 8, no versículo 26. Alguns toques, algumas dicas aqui que o Espírito Santo ele nos dá sobre como abordar alguém, como chegar em alguém. Eu achei muito bacana. Eu estava lendo isso ontem, eu fiquei maravilhado com algumas coisas. Eu falei, que bacana, como é que o Espírito Santo ele ensina, como é que ele impele alguém a fazer a obra dele, a vontade dele. Filipe e o eunuco etíope. Diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Primeira ordem do Espírito Santo aí é o quê? Levanta-te. A primeira ordem do Espírito Santo para a igreja, para aquele que quer ganhar almas, é sair do comodismo. É o que o pastor Everson acabou de dizer aqui, tem razão. Tenho certeza que o maior púlpito, o maior lugar de pregação de um servo do Senhor não é esse. Aqui é um lugar de comunhão, de instrução, onde a gente troca ideias, a gente se fortalece, a gente se afia. Mas o lugar de pregação é lá fora, é na rua, seja num ônibus, nas oportunidades que o Espírito Santo vai te dar todos os dias. E quando a gente tem essa fusão com o Espírito Santo, se temos uma missão, a gente não vai conseguir ficar retido, a gente vai se levantar, a gente vai ouvir a voz desse Espírito que disse a Filipe, que mora também dentro de nós. O anjo do Senhor aí pode ser simbolizado pelo Espírito de Deus, é alguém celestial. Então, levanta-te e vai. Não adianta a gente ficar pensando. Teve dias que eu andei meio temeroso. Está de prova aqui. Temeroso, trancado. Mas não tem como. A gente foi chamado para isso, para levantar, meu irmão. Levanta. Você que ainda não teve coragem, quem sabe, de falar de Jesus para alguém, ou melhor, ser Jesus para alguém, eu acho que soa melhor, porque às vezes nem sempre a fala condiz com atitude. E quando nós temos atitude,
às vezes não precisamos falar muito, porque as atitudes, elas falam muito de quem somos, sim ou não? É ou não é verdade? Eu acho que tem. E quando essas coisas andam juntas, como o próprio Senhor Jesus, falaram isso uma vez dele, ninguém falou como Jesus, ninguém falou como ele. Por que falaram isso? Porque Jesus era o exemplo da palavra em vida. E diz a palavra que ele fala como quem fala com autoridade, não, ainda compara, não como os escribas e fariseus. Os escribas sabiam tudo da Bíblia, eles transcreviam de cor e salteado, agora não viviam. Mas Jesus, quando abria a boca, mesmo que fosse pouca coisa, ninguém falou como esse homem. As pessoas ficavam admiradas com o que ele dizia, porque condizia com a vida dele. E aí eu vejo que tem muita gente que se depara com isso. Às vezes quer falar para o marido, quer falar para a esposa, quer falar para o filho. Aí uma das piores frases que tem é essa: para ser crente igual... não dá nem para terminar a frase, é ruim. Acho que todo mundo aqui já ouviu isso. É uma pancada, sim ou não? É um tapa sem mão, né? Para ser crente assim... Tipo assim, as tuas palavras não condizem com o que você diz, que você está pregando. E aí a gente vai analisando essas coisas, a gente vai reformulando o nosso cristianismo e falando, peraí, é mais vida do que palavra, é mais testemunho. Me levantar sim, mas me levantar com uma vida condizente com aquilo que eu vou começar a dizer. Felipe, se levanta, mas olha como é que vai ser esse processo. O Espírito Santo fala para ele levantar, ele não vai falar de pronto. É todo um processo, sabe? Que vai acontecendo. Levanta-te e vai para Gaza, que está deserto. E levantou-se e desobedeceu, não foi. O que ele fez? Ele foi ou não foi? Ele levantou-se e foi. Obediência ao chamado, obediência à comissão, a grande comissão. É para ir? Vai. O ide é para ir. Levanta e vai. E diz aqui, e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cândice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele era alguém que tinha um mero conhecimento, esse etíope, o mordomo-mor da rainha etíope. Ele tinha um conhecimento, mas não um pleno. As pessoas que Deus vai mandar você levantar para falar, até tem um certo conhecimento, já ouviu falar. Hoje em dia, quem não ouviu falar de Jesus? Eu acho que... Por isso que tem que ser mais do que isso. Porque ouvir falar de Jesus, ligou a televisão, ligou o rádio, está no rádio de poste, camisa, boné, carro, caminhão, fumaça. Jesus, Jesus, Jesus. A coisa virou até banal demais. Porque muitos pregam, colocam na camisa, na blusa e estampam, mas só que não vive. Então começou a banalizar a coisa. E é isso que tem movido o meu coração e que Deus mandou eu falar para você hoje. Faça diferença. Faça diferença onde você estiver. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Um abraço teu muda a história. Um aperto de mão pode mudar a história de alguém. Um torpedo de Deus, meu irmão, ó, fechou. Tem muito discurso às vezes, mas um torpedinho de Deus, quando é vindo de Deus, pum, você fala para alguém, a pessoa está lá no sarjeta, você fala, eu te amo. A pessoa fala assim, pô, ninguém não fala isso para mim há anos. Como você? Eu te amo. É um torpedo. Pá. Mas ninguém me ama. Quem mandou falar? Porque Jesus me amou primeiro e Ele te ama também. Eu te amo, cara. São torpedos de Deus. Não são coisas, nossa, você não vai, às vezes vai chegar, ninguém vai chegar.
vai para o inferno. Isso não existe, né? Isso é naquele tempo. Ainda bem que aqui vocês são bem instruídos. Porque eu já vi um dia desse nego pregando, falando isso aí. Eu falei, meu Deus do céu. A pessoa já está cheia de problema, né, pastor? A pessoa num emaranhado, né? Passa uma luta, num emaranhado terrível, na vida errada, passando um problemaço, né, pessoal? Se não largar isso, vai para o inferno. Coloca mais 10 sacos de cimento na vida da pessoa. Pum, a pessoa já está quebrada. Que a pessoa se vê incondicionalmente capaz de servir a esse Deus. É o que a gente pensava lá no passado. Eu imaginava isso, gente, como é que eu vou chegar a um nível desse, de tapar a Bíblia, de tapar aqui para não ver televisão? Não consigo chegar nesse nível de santidade, cara. Não tem como. É graça, é amor, é atitude. São coisas mínimas que vão fazer as grandes acontecerem. E regressava, versículo 28, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Como eu falei, ele tinha um certo conhecimento, não tão profundo como as pessoas têm, que a gente vai falar alguma coisa, eu já conheço, sou católico, não sei o que, já conheço. Não é isso que a gente geralmente ouve? E conhece mesmo, já ouvi falar de Jesus, sabe que ele morreu na cruz. 99,9% sabem disso. Por isso que tem que ser mais pancada, porque isso aí, ouvir, todo mundo sabe que sim. Mas essas coisas que estão acontecendo aqui, esse evangelismo de ataque, é o que está faltando. Vielas, becos. Muita gente quer as ribaltas da vida. Se não fizer isso eu não prego, se não for não sei o que eu não vou. Mas e aquele lá que precisa? O menorzinho, como Jesus com aquela mulher lá que estava no poço, né? Jesus deixa o glamour, porque diz a Bíblia que quando Jesus vai até aquela mulher, os fariseus estavam meio que elogiando-o, porque ele estava batizando mais do que João Batista, tal. Jesus era para ficar, então vou ficar por aqui, estou arrebentando o ministério aqui, está arrebentando. Mais do que João Batista, já estão nesse nível. Aí diz a Bíblia que Jesus vai para Samaria, diz que era necessário passar por ali. Jesus deixa aquilo que aparentemente era grande, a multidão, para ir numa necessidade de uma mulher sozinha num poço. Eu acho lindo, sabe, essas coisas de Jesus. E diz ainda que era necessário. Jesus sempre pensa no necessário, é o que a gente tem que pensar também. É necessário abraçar uma pessoa ali? É necessário. É necessário falar para aquela pessoa que está assim, 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 naquela vida assim. É necessário. Isso é necessário. Muito mais necessário do que gravar um CD, do que estar na televisão. Pessoas gastam rios de dinheiro. Podemos fazer coisas muito mais simples, significativas na vida de alguém. Eu estou falando isso aqui porque eu sei a visão do pastor. Eu sei a visão que a igreja carrega. Em outro lugar, de repente, eu já teria sido removido daqui. A gente sabe. Nunca mais. Mas eu sei a visão de vocês, sei a fé de vocês. E é isso. Vamos lá, gente. Estou falando muito, né? E disse o Espírito a Filipe, versículo 29, que é lindo, olha só. E disse o Espírito, olha quem diz, é o Espírito com letra maiúscula, tá? É o Espírito Santo conduzindo o evangelismo dele. Você tem esse Espírito dentro de você. Vai sendo guiado por isso, você vai se dar bem. Ele se deu bem, você vai ver o fim da história. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. A parte mais linda, chega-te. Tem gente saindo, se afastando. O Espírito fala, chega-te. Quanto mais perto, mais influência tem. Quanto mais perto, mais influencia. Chega-te, ajunta-te a esse carro. O carro está andando. E Filipe obedece, ele chega, ele corre. O carro não está parado, está andando. É uma carruagem, não devia estar muito lenta não. E o Espírito Santo fala, chega-te,
Ajunta-te esse carro. Às vezes a gente aceita Jesus. Eu, na época, eu gosto de pregar falando de mim. Eu mesmo, nessa época aí no início, eu fiquei um super asa. Eu falei, cara, só faltava voar. Só faltou voar. Parei de falar com meu irmão mais velho. Já fiquei meio assim já, porque ele professa, ele bate sei lá. Eu já fiquei Agora eu sou crente. Que comunhão a luz tem com as trevas. Esse é o álibi, sempre esse versículo aí pra gente. Né? Aí já deu pra mim falar, que comunhão tem? Já não posso falar direito com ele, já nariz em pé, pô. Eu sou filho de Deus. Isso aí é um endemoniado. Já se afasta. Aí aquele vizinho, aquele amigo, tinha um amigo meu que era muito próximo de mim, Gustavo, amigaço, desde que a gente nasceu, na mesma época, porque fomos criados juntos, brincando. Aí eu já também, esse aí, descarto. E a Bíblia diz, chega-te, ajunta-te a esse carro. Se eu tivesse chegado mais próximo desse cara, se eu tivesse me ajuntado ao carro dele, aquilo que conduz a vida dele. Tem tanta gente em carros errados, indo desvairados na vida, se quebrando todo, e Deus mandando a gente chegar junto do carro dela para ajudar a ajustar o volante, ajustar a direção da vida da pessoa, e a gente vai, se afasta. Eu fiz isso na minha infantilidade evangélica. Se afasta, amigo, se afasta. Colégio, hora do recreio, banheiro, meu irmão, vou orar, mas não quero papo com ninguém não, rapaz. Vou pro banheiro orar. Mas não funciona assim. Não sei se alguém já viveu essa morbidez evangélica, mas não quero papo com ninguém. Cadê o Levi? Estava sempre aqui brincando, jogando com a gente, estava jogando bola. Não. Agora eu sou crente, pode nem tocar em mim, senão vai fulminar. Rapaz. Não encosta não. Pelo amor de Deus, hein? Pode encostar, porque agora eu sou uma partícula celestial aqui nessa terra. Ao Espírito, com letra maiúscula, diz, chega-te, ajunta-te a esse carro, fica mais próximo. Quem influenciar, Felipe? Perto. Influência é a gente mudar mentalidades sem a pessoa perceber. A gente está tão próximo, que a gente vai transitando a vida da pessoa todo dia. Daqui a pouco a pessoa já está começando a ser envolvida. Isso quem tem postura de fato, porque se for o contrário, debanda para o lado errado. Mas você é um crente maduro, cheio do Espírito Santo, você pode bater o seu papo, continuar sendo amigo. Não se afasta desse carro. Ajunta-te a esse carro. Tem muitos carros de governados passando pela gente, a gente está deixando ele ir. E a colisão acontece, Aí o Espírito fala, era para você se ajuntar ao carro. Você foi para o lado errado. Você se afastou do carro. Olha que lindo isso aqui. Versículo 30. Quando o Espírito fala a Filipe, chega, te ajunta-te, Filipe faz o quê? Filipe corre, olha só a necessidade, sabe? A vontade, o desejo, o Espírito dentro dele querendo ganhar aquela vida. Ele corre. Ele nem pensa, ele fala, eu vou correr atrás desse carro. Eu imagino, eu fiquei viajando hoje, imaginando o Filipe com um louco correndo atrás do carro. As carruagens da época, né, aqueles cavalos, o cara era mordomo moro, o carro devia ser top de linha. Devia, cavalo mandando bala, e o Filipe correndo atrás. E Filipe continua correndo, sabe, no percurso. Ele não deve ter parado de pronto, deve ter dado uma aliviada e tal, mas só que está correndo o carro e Filipe do lado. Filipe está indo ali correndo. Aí Filipe, ele não fala de pronto. Filipe primeiro ouve. Olha só, e ouviu, versículo 30. Quando Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Filipe, primeiro ele ouve, ele não chega de logo assim, estratégia. Eu estava analisando essas coisas, sabe, os degraus. São degraus que a gente vai aprendendo. E Filipe, primeiro,
Ele corre, chega junto do carro, aquele cara correndo, deve ter sido um barato, né? Do nada o cara para do perto do carro correndo, a pessoa tá ele correndo. Aí ele vai ouvindo o que o cara tá falando ali. O cara tá lendo o profeta Isaías. Sabe o que isso diz pra gente? A gente deve estar a par mais ou menos da situação de alguém pra gente chegar e dar o ataque certo. Não chega assim, bum, assusta. Primeiro deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa se abrir. Demonstre amor. Porque correr atrás é mostrar amor. É dizer que quer. Eu quero estar do seu lado. Agora se abre. Está tudo bem. Depois que a pessoa falou, Filipe primeiro ouve. Primeiro você tem que perceber a vida de alguém, os problemas que ela tem, sondar algumas coisas para você dar o bote certinho. Em cima daquilo você vai, apresenta Jesus para ela. Meu irmão, não tem como não dar certo. É o Espírito Santo que está mandando, tá na base da Bíblia. Filipe corre e correndo ouviu que lia o profeta Isaías. Aí que Filipe diz, primeiro ele ouve o cara, ele está lendo. Opa, oportunidade. Está falando do que eu entendo, melhor ainda. Filipe fala, minha praia. Entendes tu que lês? Filipe deve ter visto o semblante dele lendo no carro, né? Porque ele não estava dirigindo o carro, né? Não era ele. Ele era o mordomo, com certeza tinha lá o cara na frente lá, e ele estava lá na carruagem. Filipe para do lado, corre e vê ele lá lendo, sentado. Pai. Aí deve ter feito aquela cara assim de que não estou entendendo muito. E Filipe deve ter perguntado, vem cá, você está entendendo o que você está lendo aí? Filipe, pelo Espírito Santo, ele sabe cavucar, né? Ele vai, entende tu o que lês? Versículo 31, ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? Mais uma, Filipe falou assim, tá pronto, ganhei essa alma. Como eu vou explicar? Eu não estou entendendo nada. Como é que eu vou entender isso aqui? Ninguém me explicou. Nós somos as pessoas que podem descortinar a vida de muita gente. Por quê? Nós temos o Espírito de Deus. A Bíblia fala que o homem espiritual discerne todas, é ou não é? Todas as coisas. A gente tem essa facilidade pelo Espírito de Deus de discernir as coisas. Então, num semblante, Filipe fala, esse cara não está entendendo. Eu vou perguntar, ele vai falar que não sabe, eu vou explicar, eu vou ganhar. Você vê alguém com semblante assim, abatido assim, você pode falar, olha, isso. Você não está bem, né? Pode falar a verdade, abre seu coração, estou aqui para te ouvir. Tem muita gente só querendo desabafar, sabia? Tem muita gente que já apanhou tanto que ela quer desabafar. Se você falar assim, só vim aqui para te ouvir e depois orar por você. A pessoa vai falar, vai desabar. Como ela queria falar, como ela precisava de falar. Já termino já. E ele disse, como poderei, se alguém me ensinar. E rogou a Filipe, e ele mesmo roga agora, tá vendo? E rogou a Filipe que subisse com ele no carro. Opa! Filipe agora deve falar, ele deve ter falado assim, coitado do cara. O cara tá correndo ainda. Entende tu que lês? Não sei, não é? O cara só na boa lá, né, sentado, lendo. Não sei, ninguém me explica. E o Filipe correndo. Aí falou, sobe aí. O Filipe deve ter subiu no carro. A oportunidade que o Espírito Santo deu para ele de fazer parte da vida de alguém. Agora ele entra de fato na vida para dirigir, para ajudar aquele cara. Quando você for guiado de fato, se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ser convidado. Pode acreditar nisso. As pessoas vão convidar você, porque elas vão sentir em você algo diferente pelo teu modo, pelo teu jeito de agir, pelo teu jeito de falar.
Elas vão falar: entra aqui em casa. Chega aqui, vem cá. Tudo é a forma de como você vai ouvir o Espírito Santo. E Felipe, ele entra no carro. Agora ele já está mais suave, como diz. Já não está mais correndo igual um louco. Já está do lado do cara. E subiu, e rogou para que subisse com ele e se assentasse. 32, e o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, o Filipe agora ele fala, agora ele abre a boca, agora ele começa a pregar. Olha só, o tempo que ele está dando oportunidade para esse cara falar qual o seu problema, você não está entendendo, o que é que está vendo. O cara vai, fala, manda entrar. Aí quando ele termina, Filipe agora abre a boca. Ele abre a boca e faz o quê? Olha só que lindo, olha só, ele não vai abrir a boca de qualquer maneira para falar asneira, falar bobeira, não, ele vai abrir a boca através da direção do Espírito Santo desde lá do início. Olha só o que ele fala. Respondendo ele, disse: não, eis aqui, eu corri tudo, ó. Já fui lá por abaixo, abrindo a boca e começando nessa escritura. Filipe começou a partir do ponto a qual ele tinha problema. Então melhor coisa é você falar para alguém começando a partir daquilo que ela abriu o coração para você. E começando a partir daí, Filipe fez o quê? Falou da placa da igreja dele. Filipe fez o quê? Anunciou quem? A igreja X, anunciou a vida dele, a campanha que ele ia fazer, que ia entregar sal, que ia dar 7 cambalhotas no ar, abençoadas. Não. Anunciou Jesus. É simples assim. Anuncie Jesus. Depois de tudo isso, você viu os estágios. A pessoa fala, você percebe, ela abre o coração. Pastor, mas eu não sei pregar, pastor, não sei falar, não sei preparar sermão. Não. Anuncia Jesus. Filipe, mostra ali um grande sermão de Filipe. Tem um sermão de Filipe ali? Filipe fazendo um sermão, não sei o que, tal. Não. Anunciou Jesus. A propaganda dele não foi acerca dele, não foi acerca de nenhuma sinagoga, tal. Não. Anunciou Jesus. E o resultado foi a conversão daquele homem. Ele conhece Jesus e ele mesmo, ele fica louco, ele fala assim, ele vê uma água tal, e ele fala, tem a água aqui, o que me impede que eu seja batizado? O próprio cara se oferece, ele está tão apaixonado pelo Jesus anunciado por Filipe, que ele fala assim, o que eu faço para ser batizado? Ele quer aumentar o compromisso com esse Jesus que ele conheceu agora. Ele já quer alianças maiores. Que coisa linda. Eu estava viajando com isso ontem. Eu fiquei pensando, falei, que legal, que coisa bonita, né? Como é que as coisas vão acontecendo assim? Quando o Espírito Santo está, as coisas são tão naturais. Não precisa amarrar nada no braço, a pessoa voltar, não sei o quê. Nem lembrou de nada, né? Tem que amarrar no braço, amarra, porque senão a pessoa vai voltar. Dá um pacotinho de... O que você deu para a pessoa voltar? O que você foi? Jesus. Eu só anunciei Jesus, é o que eu tenho. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Não foi isso que os discípulos falaram lá, os apóstolos? É o que a gente tem. Por isso, a necessidade de termos intimidade com o Espírito de Deus, para que a gente possa ouvir, como Filipe, as instruções. Essa intimidade que vai fazer com que fiquemos a cada dia mais sensíveis. E aí os passos vão sendo dados e a gente vai, quando vê, você já está naquela viela, já está na outra, e outro já está chorando, e outro já está... Você só falou de Jesus, qual o seu problema, não sei o quê, pode falar, abre o coração, está tudo bem, tal, vim aqui só para te ouvir.
mas ninguém me ouve. Eu vim para te ouvir. Quem mandou você fazer isso? Em nome de Jesus que eu vim aqui. Aí Jesus assina embaixo. Aí, meu irmão, arrebenta. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, né? Foi um prazer, mais uma vez, estar falando aquilo que Deus colocou no meu coração. Como eu falo, eu prego para mim, tá? Se Deus falou isso aí, é porque falou para mim primeiro. Não foi diretamente para você. Agora sim, né? Porque aí Ele manda compartilhar. Mas primeiro fala com a gente. Quando a gente prega alguma coisa é porque o Espírito Santo falou. Amém? Pastor Everson, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Amém?